eu acho que é muito propício, nesse tempo que nós temos vivido aqui na igreja, onde ao longo do tempo, ao longo do ano, nós ministramos sobre tantas temáticas, falamos sobre tantas coisas, mas hoje eu queria falar sobre algo muito especial na vida de todos nós e muito necessário: o Espírito Santo. O Espírito Santo é em nós. A necessidade que temos de permitir que o Espírito Santo haja na nossa vida, que se mova na nossa vida. E a reflexão veio a partir de uma palavra, que nós queremos compartilhar com vocês da língua portuguesa. A palavra chama-se entusiasmo. Percebemos que ao longo da caminhada, muitas pessoas, elas se desanimam. E às vezes o desânimo é mal percebido ou é feita uma leitura equivocada sobre o desânimo. Normalmente, quando nos desanimamos, nós temos uma tendência a justificar o desânimo com fatores externos. E aí nós desistimos de caminhar e da caminhada, e aí nós temos que arrumar uma justificativa para aquela desistência. E normalmente nós começamos a colocar que essa desistência, ou aquela situação, ou o quadro que vivemos, está intimamente ligado ao momento que nós estamos vivendo, seja na igreja, seja com os amigos, seja no casamento, seja com onde quer que seja. E a gente tenta fazer essa justificativa. Por isso muitas pessoas desistem de caminhar. Muitas pessoas vão embora. Porque elas fazem essa leitura: eu não estou bem lá. Tem uma coisa que não está muito bem comigo. Não está bem lá. E aí temos a tendência a não olhar para nós mesmos e perceber que, na verdade, a leitura está sendo equivocada. Porque se nós perdemos o entusiasmo, o que nós perdemos na verdade? O que significa a palavra entusiasmo? A palavra entusiasmo é uma palavra que vem do grego e é a união de dois radicais: o radical em e o radical theos. Significa literalmente em Deus. Em outras palavras, ser entusiasmado é ser cheio de Deus. Originalmente significa inspiração ou possessão por uma entidade divina ou pela presença de Deus. Entusiasmo significa ser cheio da presença de Deus. Quando nós somos cheios da presença de Deus, somos pessoas entusiasmadas. E eu lembro muitas vezes que frequentei aquelas vigílias de oração, no monte, de madrugada inteira orando, e o pessoal descia do monte, e aí você encontrava os irmãos num gás, no entusiasmo, dizia: diga, varão! Era uma coisa assim. E por que o cara falava com tanto entusiasmo? Ele falava assim: vamos para oração, vamos embora. É a coisa assim que tu chama, é na hora. Nós precisamos fazer uma visita no hospital. Amém, irmão? Vamos lá. Alguém conhece os irmãozinhos assim? Ou lembra de alguns irmãozinhos assim? E tem outros que falam assim: oi, irmãos, vamos lá. Ou foi bom? Não posso. Vamos no grupo? Não dá, essa semana não for. Qual a diferença de um grupo de outro, irmão? Vou falar assim: irmãos, olha, nós temos que fazer uma visita aos irmãos que estão enfermos. Vamos sim. Temos que fazer um jejum. Vamos jejuar lá por 21 dias. Vão entusiasmado é assim. Cheio de gás. O outro assim: eu não posso. Se eu ficar sem tomar um café da manhã, me dá logo uma gastrite.
pessoas assim? Eu conheço pessoas que você liga para elas assim: irmão, olha só, estou precisando que você ore e pode deixar, entra em oração a partir de agora. Então você fala assim: pô, irmão, estou passando por uma situação. É mesmo, é difícil. Na verdade, tem uns que são cheios de Deus e outras pessoas que são completamente vazias. E Deus nos quer em qual lugar, irmãos? Nós precisamos ser uma igreja onde as pessoas sejam cheias de Deus. Aleluia! Porque ser cheio de Deus, irmãos, faz as pessoas serem empolgadas com tudo. Eu lembro, estava conversando com o João essa semana lá em casa. Eu estava comentando algumas experiências vividas minhas aqui e que eu tinha um choque. Porque é muito comum de onde eu vim, lá da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, em que o meu domingo era na igreja. Eu já amanhecia na igreja. Tinha consagração, 7 horas da manhã. Íamos para a consagração. Aí a consagração ia até às 9. Terminava, eu tomava um café rapidinho lá na igreja e começava a escola dominical. Aí fazíamos a escola dominical. Ao final da escola dominical, sabe o que acontecia? Era quase meio-dia, ensaio do grupo dos jovens. Aí nós ensaiávamos até 1h30, 2 horas da tarde. Aí terminava em casa, comia um macarrão com galinha, né? Porque é muito comum, né? Domingo. E aí dava umas 3h30, 4 da tarde e voltava, porque tinha ensaio da banda. Aí, depois do ensaio da banda, também tinha o ensaio do coral. E quando terminava o ensaio do coral, começava o culto. E depois do culto, acabava o culto, pensa que os irmãos iam para fora, embora. O pastor da igreja dizia uma frase assim: irmão, quando acabar o culto, vão embora. Ou então compra uma galinha e vai comer em casa, irmão. Fica tudo na porta da igreja. Porque as pessoas iam embora. E aí você andava pelas ruas no domingo, aquele sol quente, o sol de rachar, e os irmãos de paletó e gravata com a Bíblia na mão. Domingo, aquele solzão. Ninguém pensava assim: eu vou para a praia, vou para o Paiva, vou lá para as marinas. Aí vai para a marina, vai para a praia. Aí quando chega a noite, está na almeida, você: vou não. Hoje não vou não. Cansar, descansar. Amanhã é dia de trabalho. As pessoas têm entusiasmo em qualquer coisa, só não têm entusiasmo na igreja. Só não tem entusiasmo para falar assim: não, vamos lá, hoje é o culto. E nós precisamos de pessoas entusiasmadas. E pessoas entusiasmadas são pessoas que são cheias de Deus. E como é que nós nos enchemos de Deus? Uma coisa eu vou dizer para você, irmão: não dá para se encher de Deus vendo televisão. Não. É muito provável que você se encha de Deus tomando banho de praia. Um dia vamos ver, Deus está presente, mas na verdade você vai ficar tão cansado que depois você: não, deixa de sair. Então a gente tem que buscar a Deus. E como é que você busca a Deus? Primeiro, busca-se a Deus na comunhão com os irmãos. Há pessoas que não conseguem ter comunhão com irmãos. Sem comunhão com irmãos fica difícil. Porque a vida na comunhão gera edificação. A vida fora da comunhão não gera edificação. Outra maneira, irmãos, buscar a Deus. E tem uma coisa, um caminhozinho que eu quero falar para vocês hoje, para a busca de Deus. É sério, vou pregar essa hoje, dia 6 eu vou pregar outra sobre buscar o Senhor, mas hoje eu quero começar por uma leitura básica. Está no livro de Atos dos Apóstolos, exatamente no capítulo 2. Temos irmãos que estão precisando aprender essa lição. Que existe esse negócio, sabe, Abraão? Que quando a gente clama ao Senhor e busca
vem sobre a nossa vida um poder sobrenatural. E aquelas pessoas que não conseguem vivenciar sobre a sua vida esse poder sobrenatural, elas têm uma tendência a ficar mais fracas. Capítulo 2 diz assim o texto: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram como? Ficaram como? Ficaram cheios do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo é ser esse receptáculo dele. Ele vem sobre a nossa vida e ocupa a nossa vida por inteiro. E quando ele nos ocupa por inteiro, irmãos, nós estamos nesse estado que falamos, nesse estado em Deus, porque Deus está em nós de uma maneira absurda. É muito Deus na vida, a presença dele na vida, o Espírito na nossa vida. Irmãos, eu lembro das coisas que já fiz quando eu estava vivenciando momentos em que eu me sentia completamente cheio do Espírito Santo. As coisas que nós somos capazes de fazer. Eu diria, não tem pessoas que fazem loucura de amor por amor? A gente faz loucura por Deus. Quando você está cheio de Deus, você quer Deus, você gasta seus dias, a sua vida para o Senhor. Você se dá completamente. Você não se dá aos poucos, você se dá por inteiro, você mergulha por inteiro, você deseja as coisas fantástica de Deus, você quer a presença de Deus, você não quer sair da presença dele, você quer estar com ele, você quer experimentar o derramar de Deus sobre a sua vida, e quanto mais ele dá, mais você quer, porque ele é uma fonte inesgotável de renovo na nossa vida. Irmãos, isso muda toda a nossa história. Eu lembro de um episódio que aconteceu com meu pai. Meu pai ia para a igreja, e no momento que ele ia para a igreja, o caminho da igreja era meio esquisito. Um dia de semana, ele foi abordado por uma pessoa para assaltá-lo. Você falou essa história? Vocês estão rindo? Ah, pensei que eu estava mania de velho contando a história de novo. E aí, a pessoa chegou e pegou meu pai, mas eu já contei essa, né? Ah, ainda tem pouca gente aí. Só o pessoal mais antigo, E a pessoa puxou a arma para meu pai. Quando a pessoa puxou a arma para meu pai começou a falar com autoridade para aquela pessoa. E aí o assaltante puxou 6 vezes o gatilho do meu pai. E nenhuma das vezes foi deflagrado o projétil. E aí ele já estava com a carteira do meu pai na mão, chamou meu pai e devolveu. E meu pai foi embora para o culto. Eu não vou experimentar isso de jeito nenhum. Não quero. Se chegar, eu entrego logo. Olha ele. Meu pai é muito corajoso. Mas nesses momentos ele é cheio de Deus. É o que o apóstolo Paulo fala assim: morrer para mim é lucro. Você está tão cheio de Deus que você não está preocupado com mais nada. Você quer mais Deus. E morrer é lucro. Irmãos, e nós precisamos viver dias que a nossa vida esteja cheia de Deus dessa forma. Que a gente deseja Deus sobre a nossa vida. É ser cheio de Deus. E esse texto que nós estamos lendo,
E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo dos céus. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e admiravam, dizendo: vede, não são porventura os galileus todos esses que estou falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como os prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: o que quer dizer isto? O que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus, e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. A grande questão é que esse momento onde esses discípulos recebem essa porção muito especial da parte de Deus, os faz ficar encorajados. Até aquele momento eram discípulos que caminhavam com Jesus, compartilhavam daquilo tudo que Jesus fazia, experimentaram milagres, fizeram muitas coisas. Mas a grande questão é o seguinte: o derramar sobre a vida deles trouxe a eles uma autoridade ímpar. O derramar sobre a vida deles trouxe uma autoridade para que eles pudessem pregar o Evangelho. E aquela pregação do Evangelho não era mais qualquer pregação, era uma pregação que, quando eles falavam, fluía de dentro dele o poder, o Espírito, e tocava na vida das pessoas. E o texto mais à frente vai nos ensinar e nos relatar que após essa pregação de Pedro, teve a primeira conversão da igreja do primeiro século. 3.000 pessoas se convertem. Convertem por quê? Porque Pedro era um cara de boa palavra? Não. Convertem porque o que estava dentro de Pedro era algo que impactava a vida das pessoas. Pedro estava cheio de Deus, e quando ele abriu os seus lábios, abriu a sua boca para falar, foi Deus na vida das pessoas. E é isso que precisamos ter: Deus na vida, para que a gente possa transmitir a nossa vida para as pessoas, que é a vida de Deus que está em nós. Amém. Irmãos, não dá para ser um cara vazio. Nós temos que ser cheios de Deus. Nós temos que buscar na nossa vida aquilo que atrai Deus. Presença de Deus na vida, experiência profunda em querer Deus. O que você faz no seu dia a dia que atrai Deus para a sua vida e faz com que você se perceba cheio de Deus? O que? A sua caminhada, a caminhada com os irmãos da igreja. Dizer algo para vocês: tem uma coisa que não atrai Deus para a nossa vida, é falar da vida dos outros. Quando falou da vida dos outros, Deus não vem, o inimigo entra. Eu nunca conheci uma peça mais fofoqueira do que o diabo. O diabo é fofoqueiro, né? O diabo é fofoqueiro pra caramba. E o diabo é invejoso. A Bíblia nos ensina que no texto de Jó, ele encontra com Deus. E aí, ele diz: de onde vens? Vem de rodear a terra. Aí ele fala assim: viste meu servo Jó? Vi. Viu como ele é fiel? Vi. Mas também
Tem tudo invejoso. O diabo é um invejoso. Também tem tudo. Toca a vida dele para você ver. Deixa eu tocar. O diabo está preocupado com a vida dos outros. E a nossa preocupação com a vida dos outros é simplesmente para saber o quanto aquelas pessoas vão ter de Deus na vida dela. Mais nada. Precisamos ser cheios de Deus. Buscar o Senhor. O que eu faço no meu dia a dia para ser cheio de Deus? Qual o tempo que você gasta no seu dia para estar mais cheio de Deus? Você consegue acordar e dizer: Senhor, quero um tempo contigo. Irmãos, não dá para ser cheio de Deus se a gente não tem um tempo com Deus. Se você não reflete sobre Deus, se você leva a vida tão que você acha que tudo que acontece por você mesmo, se você entender que na verdade é Deus no controle de todas as coisas. Para ser cheio de Deus é preciso entender que precisamos gastar tempo com Deus e com as coisas de Deus. Muitas pessoas gastam tempo com qualquer outra coisa, menos com as coisas de Deus. Gastar com as coisas de Deus passa a ser um fardo. Por isso é um fardo muito grande para muitas pessoas vir à igreja. Aí o problema não é na igreja, o problema é que você está sem entusiasmo. Estar sem entusiasmo está sem Deus na vida. Porque quem tem muito Deus na vida é entusiasmado, empolgado, é um cara afim. E nós precisamos experimentar na nossa vida exatamente uma experiência onde a gente busque o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele está nesse lugar. O Espírito Santo de Deus, ele quer encher a sua vida. O Espírito Santo de Deus, ele quer liberdade no seu coração. Ele quer que você se esvazie completamente para que ele possa ocupar-se integralmente. Enquanto nós ficamos cheios de nós mesmos, a gente não pode ficar cheio de Deus, porque Deus não tem espaço para Deus onde nós somos maior do que Ele. Só há espaço para Deus quando nós falamos assim: olha, deixa eu me esvaziar do meu orgulho, da minha vaidade, deixa eu me esvaziar dos meus achismos, das minhas experiências, e deixa eu viver uma experiência com Deus diferente hoje. Hoje é um dia de domingo. Talvez seja um domingo que você pensou que era um domingo a mais, mas hoje pode ser um domingo completamente diferente para você, se você não ver essa reunião de domingo como mais uma reunião de domingo, mas se você entender que nesse momento o Espírito Santo está aí ao seu lado, querendo falar com você. O Espírito Santo quer tocar na sua vida hoje. O Espírito Santo quer encontrar um espaço de habitação com liberdade. E para que ele encontre esse espaço com liberdade, eu e você precisamos abrir mão de algumas coisas. Não dá para ele ocupar lugares que já estão ocupados. É hora de dizer assim: vou tirar isso de mim, vou tirar isso daqui, para que ele possa vir. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida, meu irmão. Permitir que ele entre, que ele ocupe esse espaço, que ele ocupe a sua agenda, meu querido, que ele ocupe a sua agenda. Há pessoas que têm uma agenda tão intensa que não tem agenda para ele. E a gente precisa dar agenda para ele. Entender qual é o nosso chamado. É interessante que desde o dia que eu cheguei, há 3 semanas atrás, quase todos os dias eu estou atendendo uma pessoa relacionada ao meu ministério, à igreja, às pessoas. E ontem eu estava em casa e recebi um WhatsApp. Teria um tempo para me incomodar? Só teria um tempo para me ouvir um pouco e eu lhe incomodar? E eu respondi assim: só se for agora.
chego já. E eu fui ouvir, sabendo que eu estava ali fazendo o que Deus me chamou para fazer. Eu estava cheio de vontade de vir no culto aqui. Tinha me programado para vir aqui. Mas ele me atender, ser ouvido, dar o ouvido e ser um canal de Deus na vida de uma pessoa naquele momento, eu falei assim, não, minha missão hoje é aqui. Quando eu passei aqui, ainda tinha um monte de gente aqui na porta da igreja, mas eu podia falar assim, hoje é sábado, com um gabinete na segunda-feira, liga para Guilherme, pede para marcar o horário, guarda aí para você falar comigo na próxima semana. Se eu fosse não dar a agenda para o Espírito Santo, e aconteceu algo muito bonito, irmãos, que eu tenho certeza que a semente foi lançada. Deus quebrou algo tremendo ontem. Eu creio que Deus quebrou algo tremendo ontem. Uma cilada do diabo, daquela diabólica, sabe? Do diabo tem aquela que é bem diabólica. Essa é bem diabólica. Mas a gente precisa dar a nossa agenda para Deus. Dar espaço para Ele fazer algo na nossa vida. Quantos desejam nessa noite dar espaço para o Espírito Santo? Aleluia! Eu queria que os músicos viessem para cá. Eu queria que os irmãos viessem para cá. Eu preciso que os irmãos venham cá ministrar. Sabe? Venham tocar. Eu preciso dar espaço. É preciso dar espaço para o Senhor. É preciso deixar o Espírito Santo tocar de forma especial na sua vida. É preciso querer se esvaziar. Dizer, Senhor, vem me encher nessa noite. Hoje é uma noite que o Senhor quer encher a vida de pessoas. Aleluia! Hoje é uma noite que o Senhor quer derramar sobre nossa vida algo especial. Hoje o Senhor quer te encher. Hoje o Senhor quer tirar essas mazelas. Está te dando a oportunidade nessa noite para permitir que isso saia de dentro de você. Para que Deus entre de uma forma muito especial, como diz o cearense, para que Deus entre com força na sua vida. Para que você seja cheio de Deus. Para que você se renda a Deus. Porque você precisa ser entusiasmado. Diga para o seu irmão, você precisa ser entusiasmado, meu irmão. Deus quer te entusiasmar hoje. Hoje eu quero ver os irmãos aqui, canela de fogo, irmãos. Conhece irmão canela de fogo? Irmão entusiasmado? Entusiasmado. Irmão entusiasmado. Irmão que queira Deus, experimentar algo de Deus. Eu já falei isso aqui uma vez, mas como eu estou ficando velho, eu tenho que falar de novo. Alguns anos atrás, acho que estou com 47, talvez uns 23 anos, 24 anos atrás, 25 anos atrás, eu era um crente que não era entusiasmado. Eu era músico. Músico só se entusiasma com o instrumento dele. Só fazia isso. E achava que fazia pra caramba. E aí o Senhor preparou algo para a minha vida. E Ele fez o músico se converter. É difícil. Como é difícil você se converter? O músico normalmente se converte à música, ao instrumento, mas se converter. E eu lembro que eu fui para um retiro de jovens. E naquele retiro, o Espírito Santo aprontou para o meu lado. Ele me encheu. E é interessante que o Espírito Santo só nos enche quando nós nos percebemos e sentimos que na verdade somos vazios. Quando eu lembro que naquele dia me chamaram à
frente para falar alguma coisa, eu disse assim: o que eu vou falar se eu não tenho nada para dizer? E eu fui para frente pensando assim: vou falar o quê? E aí foi exatamente o cumprimento do capítulo 1 do livro do profeta Jeremias. Abre a tua boca, que eu te encherei. Naquele dia, foi selado na minha vida aquilo que é a maior marca do meu chamado. Naquele dia, Deus selou os meus lábios. Eu vi que a partir daquele dia eu seria um profeta da palavra do Senhor. Que meu chamado era para pregar a palavra do Senhor. Eu posso ter chamado para quase nada, irmão, mas para pregar eu tenho. Posso nem chamar para ser pastor, ser apóstolo, ser evangelista, irmão, mas para pregar, essa não. E aquele dia Deus falou assim: vou te transformar no nada, num pregador da palavra de Deus. E aquilo foi uma marca para mim. Já se passaram 24 anos. E não há uma vez que eu venho aqui para o altar, que eu tenho a oportunidade de falar, que eu não tenho a convicção de que eu não sou nada. E que na verdade quem fala através de mim é o Senhor e o Espírito Santo. E essa é uma das melhores sensações. Você perceber que é o Espírito Santo que fala. Sexta-feira eu cheguei aqui na igreja e a gente falou assim: amor, a não ser que você vai pregar uma palavra de fé. E que história é essa? A não sei, a oração vai ser uma palavra de fé. Agora ela está escalando em tudo, né? Está mandando pra caramba. Aí eu vim aqui para a igreja depois da sexta-feira, eu cheguei aqui, o dia que estava aqui, o dia falou assim: vai pregar o quê? Eu falei: se eu sei. Não queria ver quando a gente vê as músicas, esse cara não sei não. Começa a tocar aí, daqui a pouquinho acontece. E eu falei: vamos depender do Espírito Santo de Deus. Deixa o Espírito Santo agir, deixa o Espírito Santo falar, deixa o Espírito Santo tocar na tua vida, viva uma experiência profunda com o Espírito Santo. Diga: eu quero Deus na minha vida, eu quero o Espírito Santo na minha vida, eu quero que Ele se mova em mim, eu quero que Ele age por mim, eu quero que Ele fale através de mim. Eu quero ser usado pelo Espírito Santo. Já que tem que ser usado, que seja pelo Espírito Santo, que seja usado por Deus. Se permita ser essa flecha na mão do arqueiro. Foi isso que o pastor pregou, já estou sabendo. Se permita ser essa flecha. Se permita ser usado por Deus para tocar vidas, para transformar vidas, para mudar a história de pessoas. Irmãos, é isso que o Senhor mais importante é quando nós chegarmos diante de Deus e falar: Senhor, olha só, o tempo que tu me deu na terra, eu fiz diferença na vida de pessoas, eu toquei a vida de pessoas, eu orei com pessoas, eu toquei com pessoas, eu vivi minha vida, foram famílias transformadas, famílias restauradas, pessoas que foram curadas, irmãos, fomos gastados os nossos dias, vivendo a presença de Deus em nós. Vamos gastar os nossos dias para ser cheio de Deus, para fazer o que Deus tem para nós. Gasta os seus dias fazendo o que Deus tem para você, sendo cheio dele. Vamos parar de tirar homem, irmãos. Vamos parar de querer viver a nossa vida, curtir o meu tempo. Vamos viver o tempo de Deus para nós. Curtir o nosso tempo é poder chegar e contar os nossos dias e dizer: Senhor, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Curtir os nossos
propósito que Deus tem para mim e para a sua vida nessa terra. Isso é gastar com a justiça. Fazer a diferença. Impactar a vida de pessoas. Tocar a vida de pessoas. Transformar pessoas. Deus tem que chamar para isso. Deus tem que te encher para isso. Quer dizer uma coisa para você? Alguns anos atrás, muitos anos atrás, mais de 20, eu estava num congresso lá no Flamengo, na Bennett, na Faculdade Metodista Bennett. Eu lembro que eu estava naquele congresso, estavam aqueles irmãos usadíssimos por Deus, os irmãos ministrando com muita autoridade. Eu lembro que quando o Kleber tocava o violão, a unção vinha sobre a vida das pessoas, da igreja, aqueles irmãos que estavam ali, aquelas pessoas chorando na presença de Deus, se derramando, querendo mais Deus. Aleluia! Eu lembro quando eu vi o Ademar cantando, antes eu te conheci, de ouvir falar, e a unção vinha derramada. Eu olhei para aquilo e falei assim: Deus, eu quero isso para a minha vida, eu quero isso. Eu quero isso. Eu quero ter unção na minha vida que toque o coração de pessoas. Que pessoas sejam quebrantadas, que pessoas se apaixonem. Irmão, sabe o que eu desejo? Eu desejo que esses irmãos e irmãs